O Secop 3 me convidou para eu falar sobre a questão da leitura, sobre como a leitura e a capacidade de leitura que os cursistas têm podem influenciar na qualidade da produção do trabalho de conclusão do curso, que no nosso caso é um projeto vivencial. Eu pensei em uma temática que potencializasse a ação dos novos pesquisadores, dos coordenadores que nesse momento se colocam como pesquisadores e pretendem escrever e vão escrever um texto acadêmico falando sobre a ação da coordenação pedagógica. E eu escolhi o seguinte tema: sem medo de escrever e com disposição para leitura e para pesquisa. O que qualquer pesquisador precisa é ter muita disposição e abandonar o medo, que é um medo histórico, toda vez que nós somos requisitados à produção de um texto. A partir do momento que a gente vai elaborando os nossos trabalhos, algumas dificuldades surgem. Essas dificuldades, elas não são dificuldades do momento, são dificuldades históricas. Nós somos frutos de um processo de escolarização, conforme vocês estão vendo agora nessa imagem, que fez um convite equivocado ao mundo da leitura. Nós somos convidados no início da nossa escolarização de uma forma muito na contramão daquilo que uma criança precisa para entrar no mundo das letras. Tudo deveria ser muito lúdico, muito participativo, criativo e feliz. Mas ao contrário, a escola nos apresentou um processo repetitivo, punitivo, cheio de cópias e com poucas descobertas. Uma pena, ao invés de convidar, a leitura se tornou um processo bem travado, um processo onde as crianças não conseguiam a fluidez que um texto e que uma leitura permite. Infelizmente, a leitura não nos tocou. Se esse início foi traumático, a gente sabe que a escola, e desde a escola da educação infantil, do ensino fundamental, ela deveria ser um processo que conduzisse a esse mundo da leitura de forma muito atrativa. Mas nós temos alguns dados que comprovam que no Brasil os alunos copiam muito, por muito tempo e sem finalidade didática. Se não tem finalidade didática, o professor passa uma cópia apenas para ocupar o tempo pedagógico. Esse tempo deveria ser aproveitado para a produção, para a construção de novos textos, para um conhecimento mais interligado com a sociedade, com o uso social da escrita, mas pelo contrário, nós perdemos muito tempo com as cópias. E infelizmente, essa prática pedagógica que nos remete à Idade Média ainda é presente nas nossas escolas, no nosso contexto educacional. Agora vocês estão vendo uma imagem que fala bem desse uso social da leitura, né? Odeio ler. Ler serve para quê? Aí o personagem cai num buraco. Por quê? Porque a leitura é algo vivo, a leitura ela está presente no dia a dia. A sociedade hoje é uma sociedade letrada, é uma sociedade de comunicação. E aí a falta desse incentivo à leitura na idade certa, no período certo, convida de forma equivocada os alunos e torna adultos que não fazem uso social da escrita. Então, essa imagem ela exemplifica bem esse convite que foi equivocado e que deveria ter sido de uma forma mais agradável. A ausência, né, da repetição, a ausência das cópias, ela potencializaria um trabalho mais efetivo de práticas leitoras. Mas a gente ainda tem, infelizmente, uma tragédia pedagógica, se a gente pudesse classificar dessa forma. Os professores, que são os profissionais que, em tese, deveriam incentivar a leitura, eles têm uma densidade de leitura muito baixa. O professor lê pouco e quer que seus alunos sejam alunos leitores. Então, essa grande contradição, né, que existe hoje no cenário educacional perpetua essa história de ausência de práticas leitoras, tanto na escola como na sociedade. Nós temos um retrato bem interessante feito pelo Instituto Pro Leitura e pelo IBOP. Quando o Instituto Pro Leitura e o IBOP, eles fizeram duas pesquisas, uma em 2007 e a mesma em 2011, conforme vocês estão vendo nesse slide, Retratos da Leitura, que fala que 9% da população
não gosta da leitura e diz que não sabe nem responder essa pergunta quando ele é indagado se ele gosta de leitura. Então, 9% em 2009 e 2011 responderam que não sabem nem responder. 23% em 2007 afirmaram categoricamente que não gostam de ler e 30% em 2001. Então, de 2007 para 2001, nós temos um avanço de quantidade de pessoas entrevistadas pelo Ibope que afirmavam que não gostavam, né, de ler. Gostam pouco, nós temos uma média de 39% a 37% nesses 2 anos, e que gosta muito de ler, nós temos uma média de 25% em 2011, ou seja, apenas 1/4 dos adultos entrevistados afirmavam que gostavam de ler, e 75% dos entrevistados estavam fora desse contexto, alheio ao processo de leitura. Mas esses leitores que afirmaram que gostam de ler, eles gostam de ler o quê? 53% gostam de ler revistas, 48% gostam de ler jornais, metade desse público afirma que lê apenas aquilo que a escola pede, aquilo que a escola pediu ao longo do processo de escolarização, e 47% afirmam que leem outros tipos de leituras, livros que não foram indicados pela escola, mas que de repente eles, pelo prazer da leitura, acabam lendo. E aí o próprio Instituto de Pesquisa continua. Por que não ler? Né? Por que você não gosta, né, da leitura? 20% afirmaram que não têm paciência para a leitura. 19% dizem que leem muito devagar e aí por conta disso acaba perdendo o gosto, o livro talvez seja muito denso e aí no meio desse processo ele acaba deixando o livro de lado. 13% por problema de visão ou limitação física e 12% por falta de concentração. Esse é um retrato bem amplo da leitura no nosso país. E esse mesmo instituto, né, o Instituto Pro Leitura com o Ibope, em 2011, eles fazem uma relação dos leitores com a sua classe social. E aí a gente vai perceber que à medida que a classe social aumenta, à medida que a renda familiar aumenta, à medida que a escolaridade também aumenta o número de livros para essa pessoa, para esse contexto social. Então, livros comprados por um ano. Se você pegar, por exemplo, um membro da classe A, né, que hoje é a classe média alta, nessa nova nomenclatura que se tem, não mais de classe alta, média e classe baixa, mas classe A, B, C, D e E. Nós temos a classe A com a média de 3,7 livros por ano, enquanto que a classe E, que é aquela classe que ganha até um salário mínimo, não tem nenhum livro durante o ano. Tem 0,2, o que é uma estatística quase que insignificante para o contexto da pesquisa. Em relação à renda, nós temos esse mesmo indicativo. Se a pessoa ganha mais de 10 salários mínimos, ela lê em média 4,2 livros por ano, né? Se ele ganha até um salário mínimo, isso cai para menos de 1. Em relação à escolaridade, se ele está no nível superior, ele lê ou teve 4 livros por ano, né? Quando ele vem para um processo até o 4º ano, a 4ª série, ou até não alfabetizado, isso cai para menos de 1 ano. Então, a leitura, o gosto pela leitura, ele tem a ver com contexto social, tem a ver com grau de instrução, de escolaridade que os adultos tiverem, que os jovens têm. Então, está envolvido em um processo de letramento, numa família que faz uso da leitura, numa escola que potencializa isso, é muito importante. O IBGE, por exemplo, revelou, e vocês estão vendo aí nessa nova projeção, nesse slide, que 75% da população brasileira nunca entrou na biblioteca. Não tem acesso à biblioteca, nunca entrou na biblioteca. Então, assim, isso fala muito. Claro que hoje nós temos os acervos digitais, não necessariamente tem que ter biblioteca física, mas é simbólico. Se 75% da população nunca entrou numa biblioteca, significa que essa população, ela talvez não tenha tido o prazer de pegar um livro, de sentir o cheiro do livro, de ter desejo de ler o livro. Então, isso é muito simbólico e fala um pouco dessa sociedade brasileira com pouca densidade de leitura, e isso no futuro repercute. No futuro a conta chega. E aí a gente tem uma gravura aqui que vocês estão vendo também agora nessa projeção,
que é uma nuvem e uma plantinha que cresce por conta da chuva, e um livro também que no ser humano tem esse mesmo efeito de chuva, né? A chuva que faz brotar o conhecimento, que faz brotar as novas interações, os novos textos. Não falaram, não nos formaram como leitores antes, mas em todos os níveis de escolarização, eles pedem que nós nos tornemos grandes escritores, grandes produtores de texto. Então, equívoco é uma grande contradição, porque se eu não fui formado como leitor, como agora nesse contexto eu vou ser um produtor de texto, né? E existe, e é isso que talvez a equipe do Secop 3, nesse novo momento de produção de trabalho de conclusão de curso, de uma escrita acadêmica, né, num projeto vivencial, talvez seja essa a grande intenção do Secop 3, é mostrar que existe uma íntima ligação entre a leitura e a produção de texto. Ninguém passa a construir textos do nada, do marco zero. Tem todo um processo histórico, um processo de formação escolar, um processo de formação acadêmica. Vocês viram vários componentes, todos articulados com a temática coordenação pedagógica, e eu espero que todos tenham usado muito as leituras que foram disponibilizadas para todos vocês cursistas. E aí a ideia é essa, é dessa densidade de leitura, desse contexto de leitura, que você passe a produzir o seu projeto vivencial. Então ele não nasce no nada, existe uma íntima ligação entre produção, leitura e produção de texto. E aí eu faço essa pergunta que todos vocês estão visualizando agora. Tudo isso, toda essa ausência de práticas leitoras pode comprometer a minha vida adulta como leitor e produtor de texto? Essa minha origem numa escola, que era a escola da cópia, a escola da reprodução, essa minha história, ela repercute agora, eu numa especialização, eu tendo a necessidade de produzir um trabalho de curso, um trabalho de conclusão de curso, tudo isso vai repercutir? Sim. E aí a gente tem alguns balões que trazem monografia, dissertação, artigos, tese, projeto vivencial, resenhas, querem que eu escreva, mas só me ensinaram a copiar. E aí tem uma pessoa desesperada, louca no final do curso, por não conseguir, por não ter essa habilidade na produção de texto. Então tudo isso, todo esse histórico, ele prejudica sim. Mas como adultos, a gente tem, e ser humano tem uma capacidade de se reinventar o tempo todo. Eu acho que nada está perdido. Eu acho que o desejo, a investigação, a busca, ela consegue reverter e amenizar essas dificuldades que existem, essas dificuldades que foram impostas por um processo educacional, um processo de escolarização que não apresentou a leitura como deveria aproveitar. A leitura, ela transpõe a barreira do senso comum e aperfeiçoa o olhar científico. E é tudo isso que nós precisamos. A leitura, como vocês podem ver nesse momento, nessa projeção, a leitura ela prejudica seriamente a ignorância. E que bom que a leitura prejudica a ignorância, porque a leitura ela consegue descortinar muitas barreiras, ela consegue apresentar o conhecimento. E ler é aprimorar saberes. E aí tem dois personagens, né, de Monteiro Lobato, que foi um grande incentivador da leitura e da literatura infantil, e talvez fazendo uma consonância, fazendo um gancho com o que eu tinha dito anteriormente para você, cursista. Se a gente não teve um início de vida escolar que convidou para a leitura, nada está perdido, porque ler é aprimorar saberes, e ler, ele reverte qualquer processo de ignorância. Então vamos lá, vamos perder o medo da escrita e produzir textos que de verdade falem do nosso contexto, da nossa história. E agora o Secop 3 vai puxar um pouco a sardinha à nossa brasa. E quando eu pensei nisso, vocês estão vendo, né, essa capa de um livro de Andrea Valle, existe de verdade esse livro, Puxar a Brasa à Nossa Sardinha. O Secop agora vai falar um pouco, nós vamos conversar um pouco também sobre a produção do nosso trabalho de conclusão de curso e um projeto vivencial, que é um projeto científico, é um projeto acadêmico, mas que fala muito do nosso contexto, da nossa realidade. Então, quem tiver curioso também pode ver ler esse livro de Andrea Valle, que conta diversas expressões e
contextos populares como Puxar a Sardinha à Nossa Brasa, Quem com Ferro Fere, com ferro será ferido, que conta um pouco da história, como a gente começou a usar essas expressões. Então, talvez o convite para a literatura, para o texto, para o prazer da leitura, não necessariamente tem que ser uma grande tese, um texto dos clássicos, mas começar com leituras que promovem o prazer, que promovem a satisfação, e a partir daí você vai evoluindo e crescendo seu gosto pela leitura. Como proceder diante de um trabalho de conclusão de curso, que no nosso caso é um projeto vivencial, ou qualquer uma outra produção científica? Nós não temos a receita, não existe receita pronta, mas existe alguns indicativos. O primeiro indicativo é leitura, leitura e leitura. É o que começa aí a nossa projeção. Eu quero que vocês copiem isso, não necessariamente no caderno, mas copiem isso internamente, internalizem isso. O primeiro é leitura, leitura, leitura. Com a ausência de leitura, você não consegue ter ideias para produzir. Abandone o medo e comece imediatamente a investigar tudo relacionado ao eixo escolhido e ao tema escolhido. Se o coordenador ou a coordenadora cursista escolheu falar sobre violência na escola, sobre a participação do coordenador frente à violência no contexto escolar, é necessário que vocês busquem teóricos, pesquisadores que tratam dessa questão, investiguem desde o texto jornalístico a outras produções científicas que já versaram sobre tudo isso. Então, a leitura e ler e investigar tudo sobre esse eixo é importantíssimo. O trabalho de conclusão de curso, o projeto vivencial, não é uma realidade isolada, é uma outra coisa que vocês precisam copiar também. Ele faz parte de todo um processo formativo, portanto, revise todos os materiais desde o primeiro componente. Tem gente que acha que, pronto, cheguei no trabalho de conclusão de curso, eu vou esquecer toda a formação que eu tive, porque agora é um novo momento. Esse novo momento não é pontual. Esse novo momento, ele faz parte de um contexto, ele é trabalho da conclusão do curso que você terminou, que você está em processo formativo, então considere todo esse contexto. Pense e escreva, escreva e escreva. Sistematize tudo que você está escrevendo. Nada de apagar. Tem gente que depois de um capítulo quase todo pronto, desconsidera, apaga, deleta. Não. Faça novas versões. Essa é a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão. E vá acumulando esse portfólio de novas escritas. Eu acho que depois você vai ter um material muito rico para isso. E, por fim, organize a sua rotina de trabalho. É importante que você organize e não deixe nada para a última hora. Quanto tempo eu vou estudar esse dia, quanto tempo eu vou estudar essa semana, o corre-corre da vida do coordenador pedagógico, do professor, da professora. A gente sabe da carga horária pesadíssima que todos nós temos, mas é importante a gente organizar, sistematizar, deixar essa hora de estudo diário reservado para o nosso trabalho de conclusão de curso, porque o tempo, ele às vezes acaba sendo muito perverso, e quando a gente deixa para a última hora, a gente fica desesperado com essa produção que não saiu ainda. Recomendo a leitura de teóricos e pesquisadores que estudam e escrevem sobre o seu tema escolhido. É fundamental você estruturar o seu projeto vivencial, revisando tudo isso. As leituras, elas darão sustentação para a organização do seu projeto. Um outro aspecto muito forte, e não foi à toa que o SECOP 3 escolheu uma modalidade do projeto vivencial, é você observar o seu espaço de trabalho. Observar de forma prática aquilo que acontece na sua escola, no entorno da sua escola, nas políticas públicas de educação que chegam à sua escola. Então, a observação, só que não é qualquer observação, é uma observação crítica, é uma observação real. Eu acho que isso aperfeiçoa muito aquilo que você pretende projetar para a sua escola. A leitura, ela desenvolve a capacidade de imaginação. Então, portanto, imagine o seu projeto vivencial acontecendo de verdade na escola. Uma das grandes características da leitura é que a leitura faz com que a criança, o jovem, o adulto, o idoso, ele projete coisas que estão no texto. Então, dessa mesma
forma, você deve projetar, imaginar também um projeto vivencial articulado com a sua escola, e esse projeto, ele já acontecendo. Nós temos uma grande estudiosa de metodologia científica, que está aí no slide, você pode ver, Bernadette Gatti. Ela diz que a leitura para a fundamentação teórica dos trabalhos científicos, eles não se resumem a copiar o que foi lido. Muito pelo contrário, é necessário reconstrução do que foi lido numa perspectiva pessoal, interpretativa ou crítica. Então, o que Bernadette Gatti quer dizer? Eu estou valorizando muito o processo de leitura, porque eu acho que isso é um pontapé inicial para todo pesquisador, para todo estudioso, mas não se trata de ler, copiar e colocar no trabalho de vocês. É necessário uma investigação, é necessária uma análise crítica, interpretativa de tudo aquilo que você está buscando no teórico. Bernadette Gatti continua: a partir dessa base é que o pesquisador tem condições de desencadear análise e inferência. Caso contrário, fica-se no óbvio ou no senso superficial. E todo trabalho científico ele deve fugir desse senso superficial, do senso comum. Então, é uma leitura crítica, uma observação crítica, participativa e focada na interpretação que você dá a tudo aquilo que você está lendo. E Bernadette Gatti termina, né, essa reflexão com a gente com uma coisa muito interessante. Ela diz: pesquisa só se aprende fazendo. Eu não tenho que esperar aprender metodologia científica para começar a escrever, para começar a pesquisar. É um processo que deve acontecer ao mesmo tempo. Eu pesquiso, eu escrevo, eu pesquiso, eu estou observando, eu estou registrando, porque todo pesquisador tem que ter a prática do registro o tempo todo, e isso fortalece muito. E a gente aprende isso fazendo, a gente aprende isso na prática. Nós, coordenadores e coordenadoras pedagógicas, nós temos isso. A gente tem a experiência da escola como um aliado na nossa formação. E a gente sabe que a cada ano a gente se torna um melhor professor do que foi o ano passado, se torna um melhor coordenador do que foi o ano passado. Então isso é o processo da vida. E aí, vocês estão vendo agora que a gente pretende que esse trabalho de conclusão de curso ele aconteça. O resultado de tudo que o SECOP tem investido agora nesse segundo momento do curso, da formação, é que o trabalho ele seja um trabalho vivo e que ele aconteça. E aí eu tenho alguns passos que a gente pode seguir para que esse parto saia de forma natural. Então a gente começa com muita leitura, a gente começa com a organização das ideias. É importante que a gente consiga organizar as nossas ideias, o uso de uma linguagem clara, objetiva, científica, disciplina para o estudo e observação criteriosa, observação crítica. Como resultado de tudo isso, um parto natural. O trabalho saiu de forma natural, de forma agradável. E tenham paciência. Paciência e persistência também são palavras fortes no nosso trabalho, né, no nosso trabalho de escrita acadêmica. E aí eu brinco com vocês estão vendo aí um Big Mac, vocês estão vendo aí um McDonald's, porque não é fast food, não é nada rápido e aligerado. Afinal, produzir um texto acadêmico coerente não tem a rapidez de um McDonald's. Eu não peço e em 2, 3 minutos ele está prontinho. Ele é fruto de um processo contínuo, de um processo de observação, de um processo que é o processo da nossa vida, é o processo da nossa prática profissional. E ele não é tão rápido, ele precisa ser criterioso. E aí a gente lamenta muito que muitos cursistas, coordenadores cursistas, não só do SECOP 3, mas de outras formações também que a gente vivencia no ensino superior, esses alunos, esses cursistas, eles acabam deixando para a última hora. E aí sai esse processo aligerado, com mais risco do plágio, da cópia, de não alcançar os objetivos, de não delimitar bem o objeto que vai ser trabalhado. E para não concluir, porque a gente nunca conclui nada, a gente sempre cresce e pensa em novas perspectivas, nós temos Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta brasileiro, dando e recomendando que tudo aconteça de mãos dadas. E aí eu coloco aí nessa imagem um liquidificador, porque o SECOP 3, né, que é esse curso à distância sem distância, essa formação à distância sem distância, ele quer usar todo mundo. Ele quer usar os coordenadores cursistas, os tutores, os APs, a equipe básica de trabalho, a equipe pedagógica, tecnológica, administrativa, a coordenação geral do curso, todo mundo misturado,
trabalhado de mãos dadas nessa produção. Vocês, cursistas, coordenadores cursistas, não estão sozinhos nisso. Nós temos os PPOs, os professores pesquisadores orientadores, então está todo mundo misturado nessa ideia que é produzir um projeto vivencial que abrace a coordenação pedagógica, os diversos eixos que você, coordenador cursista, teve a oportunidade de escolher para esse projeto vivencial. Eu acho que não é um trabalho isolado, é um trabalho coletivo. Manuel de Barros, e eu falei primeiro em Carlos Drummond de Andrade, como um grande poeta, agora eu vou para Manuel de Barros, que eu gosto muito, ele faz a gente pensar nas coisas simples, e ele diz uma coisa muito bonita que vocês estão vendo agora: escrever é feito de casca e de pérola. Então, a gente tira as cascas para descobrir a pérola que está lá no fundo. Então, nosso trabalho de produção é esse. Primeiro, a gente vai retirar as cascas, a gente vai retirar aquilo que ainda não é o olhar científico que eu quero, aquilo que não é a introdução que eu quero. Meu memorial ainda precisa de mais alguns detalhes, mais algum contexto, mais alguma informação que não foi. Então, a gente vai nesse trabalho, nesse percurso da escrita acadêmica, garimpando e tirando as cascas e chegando nas pérolas. E aí, para concluir, concluindo mais uma vez, como garimpeiros do conhecimento, vamos retirar as cascas e descobrir o brilho das pérolas. E eu espero que, de verdade, o trabalho de conclusão de curso de vocês, o projeto vivencial, ele aconteça da melhor forma possível, acabando com o medo da escrita, lendo bastante e aproximando o nosso trabalho cada vez mais de um trabalho científico, acadêmico e que dê retorno à nossa escola, dê retorno ao nosso espaço de trabalho, né? Dê retorno à nossa comunidade que quer uma escola pública com qualidade, quer um coordenador, uma coordenadora pedagógica que entenda, né, de todos os processos educacionais inerentes à educação pública e que de verdade, a cada dia, e que o trabalho vivencial de vocês, ele contribua, né, para uma educação melhor, uma educação mais produtiva. Muito obrigado ao Secop 3 por essa oportunidade de estar falando para pessoas para cursistas de diversos municípios aqui do estado da Bahia. E eu ressalto, abandonem o medo da leitura, o medo da escrita e construam textos belíssimos, textos produtivos. Eu agradeço muito o convite e nós temos 12 polos e com certeza esses polos eles terão momentos presenciais para discutir aspectos referentes a tudo isso que foi discutido hoje. Eu sou o professor Manuel Calazans, eu sou pedagogo de formação, formado aqui pela Universidade Federal da Bahia, tenho especialização em gestão educacional e mestrado em políticas sociais e cidadania pela Universidade Católica do Salvador. Tenho toda uma trajetória de educação básica, sou militante da educação básica pública e considero que bons coordenadores, uma formação muito coerente do coordenador pedagógico, contribui muito para um espaço educacional vivo e forte. Muito obrigado.